É isso, galera. Salve, salve, torcida tricolor. Um excelente final de semana para todo mundo. Excelente sábado, véspera de Copa do Mundo. E foi uma sexta-feira recheada de boas notícias para a torcida do Fluminense. Ontem o clube, de maneira oficial, já anunciou a renovação de Germancano até 2025. E agora, também no final, no fim da noite já, de sexta-feira, o meu amigo Thiago Lima, no GE. Globo, trouxe a informação de que o Fluminense encaminhou a renovação também com o André. E eu vou explicar a vocês aqui agora por que isso é importante. Não só para a manutenção do André, mas também para a renovação com o técnico Fernando Diniz. É um passo muito importante para isso. Aliás, é só a confirmação ou confirmações que o Diniz está precisando para poder ir lá e assinar o contrato. Deixe seu like neste vídeo, você que não é aqui do canal do Leste, está chegando aqui por agora, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal. Se você ainda não está inscrito por um acaso, ative as notificações. Você que já está inscrito, já é de casa, se você já é de casa, você sabe muito bem que aqui vocês encontram diariamente tudo sobre a cobertura diária do Fluminense. A principal fonte de notícia de todo o tricolor é aqui no canal do Lessa. Então fiquem à vontade e assistam aí o vídeo até o final, porque tem muita informação aqui neste vídeo, né? Não só sobre o André, mas também sobre o Fernando Diniz e como o Fluminense deve se comportar a partir já desta semana em relação à busca por reforços, beleza? Vou começar falando do André, né? Já dando logo essa notícia aí que o Thiago Lima trouxe lá no GE. Globo, de que o Fluminense encaminhou a renovação do André até 2026, ou seja, na verdade é uma extensão do contrato até 2026, ele já tinha contrato até 2025. Então a segunda renovação aí do André. Para quê? Porque vocês podem falar, pô, mas tem até 2025 também, né? Por que estender mais um ano? Porque, galera, isso dá mais, primeiro, dá mais estabilidade ainda em relação à situação do André, apesar de que 2025 ainda está longe, mas só que essa extensão, ela serve para dar um aumento para o André. E por que isso é importante? Porque a gente sabe que depois da Copa do Mundo, ele é jogador de seleção brasileira, eu venho falando isso aqui. André é jogador de seleção brasileira. E a partir do momento em que ele for convocado, principalmente, ele vai ser muito assediado. Já está recebendo sondagens há um bom tempo já de clubes europeus. Até onde a gente sabe, não chegou proposta. Se chegou, ninguém revelou. Então, esse movimento é para passar o recado, para dar o recado para o André aqui, dizendo o seguinte, ó, a gente quer você aqui, pelo menos, no mínimo, até o final da Libertadores do ano que vem, de qualquer jeito, e estamos aqui te dando um aumento, reconhecendo a importância e o valor que você tem para o grupo. Porque senão, pensa bem, o André, pô, beleza, querem que eu fique aqui, mas eu estou ganhando nem metade do que ganha o Felipe Melo. Estou dizendo que ele está pensando isso, que ele falaria isso não, tá, gente? Mas pode passar pela cabeça. E a gente sabe que é uma realidade. Hoje é uma realidade. Com essa renovação, ele vai ter uma valorização salarial, vai se sentir bem, já é muito feliz aqui. É um ser humano também diferente, né, cara? O André é muito acima da média. Não é aquele garoto que chega no profissional e no outro dia está pensando em ir para a Europa. Não. Ele sabe que o momento dele vai chegar, ele não tá desesperado para sair. Ele parece, assim, querer muito fazer história com o Fluminense, conquistar um grande título, né? Ser ídolo da torcida. Então, assim, ele está muito tranquilo em relação a isso. Ele sabe que para chegar à seleção, por exemplo, não necessariamente ele tem que estar na Europa, porque o Tite já falou dele agora. Mais um pouco, o Tite tinha convocado ele antes da Copa. Então, assim, é um jogador que vai ser muito valorizado. E ele precisa ser também valorizado. O clube precisa reconhecer isso. Então esse movimento é importantíssimo também. A renovação do Cano vai ter um aumento salarial. O Ganso vai renovar, vai ter um aumento salarial. Manuel idem, David Braz idem. Então era importante fazer esse movimento com o André também. E talvez seja feito com o Ares. Talvez seja feito com o Ares a partir do momento, não sei se o Fluminense vai conseguir ou não comprar os 50% restantes dos direitos dele. Então já encaminhou essa renovação, o André possivelmente vai assinar essa extensão desse vínculo, talvez quando voltar das férias, né? Ou pode ser agora também, como foi o Cano, a gente vai ter que aguardar, mas essa é uma excelente notícia. E aí, além disso, a promessa que foi feita, e aí eu vou entrar no assunto Fernando Diniz aqui, a promessa que foi feita pela diretoria ao Diniz
é de que o elenco, os principais jogadores não vão sair de jeito nenhum até a Libertadores. Então essa é mais uma resposta que a diretoria dá. Ó, estamos aqui cumprindo a nossa promessa, né? Porque a condição principal para o Diniz renovar o contrato é essa. Eu preciso desses jogadores aqui no ano que vem. Não precisa contratar, não precisa trazer muitos reforços, não precisa ir ao mercado e gastar milhões, não. Só me garanta que esses jogadores vão estar aqui em 2023. Basicamente é isso, tá? E o Fluminense está nesse processo de renovação, de manutenção desse elenco. Tanto é que o foco principal da diretoria nessa semana, como eu falei para vocês no início da semana, seria para renovação de contrato. E aí o que vai acontecer? Eu não sei se hoje ou amanhã estava previsto para esse final de semana um encontro entre Diniz, Paulo Angione e Mário Bittencourt. Se não for nesse final de semana, vai ser na segunda, para definir os primeiros nomes, os nomes de possíveis reforços. É claro que já tem, o Diniz já indicou jogadores, o Scout já mapeou uma série de jogadores, mas essa reunião vai ser para alinhar, vai ser uma espécie de funil ali, para definir prioridade A, prioridade B, vamos atacar nesse primeiro, se não der, vamos para o outro. Basicamente vai ser isso, tendo os nomes já definidos, as posições também, porque tem essa situação na lateral esquerda, se vai contratar ou não, porque antes o Diniz queria muito o Reinaldo, depois deu um passo atrás após o surgimento do Alexandre, então o Diniz tem que passar para a diretoria se ele vai querer apostar no Alexandre ou se ele quer um jogador para a posição. Então tudo isso vai ser definido agora. E aí depois o Fluminense vai para o mercado. Mas em relação ao Diniz, o Diniz ele vem sendo, vou dizer assediado, mas ele recebeu sondagens de vários clubes, assim, vários, talvez vários, dá a impressão de que muitos, mas assim, mais de 2 clubes, com certeza, inclusive até do exterior. Do Brasil aqui, certamente, Atlético Mineiro e Corinthians não tiveram propostas, mas tiveram sondagens. E o que eles ouviram? O que eles ouviram é que a renovação de contrato, como eu vim falando para vocês, sei lá, deve ter 3, 4 semanas, a renovação de contrato do Diniz com o Fluminense está certa. Tá? Só falta o quê? A assinatura. Já há um acordo verbal, e só falta a eleição acontecer também, porque o Diniz está esperando a eleição, como ele já falou aí algumas vezes, né, que ele está aguardando a eleição, porque a confirmação, caso realmente o Mário Bittencourt seja reeleito, para depois ele assinar contrato. Até cheguei a falar para vocês, se ele quisesse fazer alguma sacanagem, já poderia ter assinado o contrato. Se alguém quisesse mandar ele embora depois, ele embolsaria a multa rescisória. Nem isso ele fez. Enfim, então basicamente o que falta é isso. Né? O Fluminense garante ao Diniz a manutenção desses jogadores, está fazendo isso, o foco total para essa semana foi para isso. O Ganso está numa situação assim, as duas partes querem, já houve aquela primeira conversa que eu informei aqui para vocês, e agora, quando voltar de férias, é que isso vai ser definido, pelo menos foi o que me passaram. Até o retorno das férias não deve acontecer nada em relação ao Ganso. Então todos esses movimentos foram para segurar esses jogadores, e agora sim, após essa reunião do Diniz com a cúpula do futebol, o Fluminense vai mirar, e aí a gente vai ter, provavelmente vão começar a surgir especulações aí, deve vazar algum nome, certamente, sempre vaza. A partir dessa semana é que o clube vai intensificar a sua procura no mercado. De qualquer forma, por mais que... Eu sei que tem muita gente discutiu a questão do Cano, né? Porque tem uma idade avançada, e assim, eu entendo um pouco o ponto de vista de quem pensa assim. Eu acho que o Cano hoje, ele dá mostra de que ele vai jogar mais 3 temporadas tranquilamente. Só que um ano na vida do jogador de futebol muda muita coisa. Às vezes muda muita coisa. Então, realmente, assim, tem que levar isso em consideração, porque ano que vem é uma realidade, depois é outra. Então, assim, de qualquer maneira, por mais que ele caia de rendimento depois, você pode contratar um jogador, você tem um Cano ali para... Mesmo que ele em algum momento ele perca a vaga titular, até difícil, é meio doido pensar isso agora, mas enfim. Eu acho, cara, é o artilheiro, um cara que te entrega 44 gols na temporada. Se você for para o mercado para comprar um jogador que te entrega 44 gols numa temporada, quanto você vai pagar? Então é isso, agora a renovação do André, para você ter uma estabilidade, para dar uma tranquilidade, para o garoto se sentir valorizado, né? O Ares a mesma coisa, o Ganso vai ser a mesma coisa, e dessa maneira o Fluminense cumpre a promessa com o Diniz vai renovar o contrato, se nada de absurdo acontecer, e aí o Fluminense cada vez mais intensifica o planejamento para fechar esse elenco até dezembro,
e aí já começar a pré-temporada com tudo, a preparação para a Libertadores, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí no comentário, se inscreva aqui no canal, deixa o like também que é muito importante, galera, para que esse vídeo possa chegar a outros tricolores. E uma coisa também extremamente relevante, compartilhe nos grupos de WhatsApp, Telegram, onde você tiver, com quem você puder, enfim, envie para todo mundo. Dessa maneira vocês são meus principais patrocinadores aqui do canal, beleza? Tamo junto, valeu galera!